Nós estamos mais uma vez aqui para transmitir e reportar para si. É importante que antes de avançarmos na matéria, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e dali e saiba quais são essas. Saudações a todos. Hoje não é o dia próprio para este encontro, mas as notícias breves, né, aconselham a um comentário de uma visão filosófica minha sobre a entrevista do presidente. A prudência aconselha que quando a gente está no fim de um determinado ciclo, seja ele de poder ou de outro, sejamos capazes de fazer grandes conciliações, essencialmente para gerir ideias e gerir confrontos que possam existir entre, efetivamente, figuras que tendem a ocupar o lugar que geralmente ocupa a pessoa que tem o poder ou que está no poder. Eu aqui uso a expressão ter poder e estar no poder, porque uma coisa é ter poder através da liderança, outra coisa é estar no poder porque a gente ocupa aquele determinado cargo. E então, e aqui vou usar a expressão genérica, o chefe tem que ter a capacidade de gerir os vários conflitos que possam existir dentro do palácio e fora do palácio. Naquele círculo das pessoas muito próximas de nós, que desejam ascender ao cadeirão máximo, que geralmente nós ocupamos quando temos o poder, ou quando estamos no poder, e aqueles que estão mais distantes. Então é o chamado conflito de interesses. O conflito de interesses tem que ser gerido com muita sabedoria, no sentido de não menosprezarmos uns e darmos vantagem a outros. Porque aqueles que pensamos que nos podem salvar de uma situação de dificuldade amanhã, quando já não estamos no poder, podem ser aqueles que se voltarão contra nós. E aqueles que desprezamos podem ser as únicas pessoas que nos darão a mão numa situação de necessidade, seja ele de que tipo for. E eu tenho entendido aqui que tem que haver da parte do Presidente da República a capacidade de gerir estes conflitos. Não ficou bem. A exposição a que foi alvo o general Higino Carneiro. Ele tem andado muito calado nos últimos dias, como é evidente, mas se ele apresentou uma pretensão ao Presidente da República, era na mesma conferência ou numa sala à parte que lhe diria que não estou de acordo com a sua ideia. Ter feito uma entrevista só para responder a alguém que foi para lá no intuito de ter com a pessoa, em segredo não digo, mas ter com a pessoa pessoalmente para lhe informar, lhe prestar uma informação, eu penso que foi deselegante. A prudência também aconselha que temos que ter a percepção de que quando somos poderosos, quando estamos no poder, o próprio poder é passageiro. E há uma expressão que geralmente eu gosto de usar, e por acaso uso nas coisas que escrevo, que é a atitude de omnicompreensão. O homem tem o problema da omnicompreensão. Nós não somos capazes de compreender as circunstâncias todas e o momento todo. Então, aqui buscamos a sabedoria, que nos ajuda a perceber que se ontem não tínhamos poder e hoje temos poder, amanhã podemos não ter poder. Então, neste momento, tanto no partido MPLA como no país, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, é o elo de união que pode existir para aquilo que é a estabilidade no MPLA e para aquilo que é a estabilidade no nosso país. Fiquei muito preocupado com as declarações do Presidente, relativas à oposição que causa confusão e relativas a certos pronunciamentos internos do próprio partido MPLA. Convinha ter alguma prudência, porque os tempos são passageiros e a história é mestra nessa matéria. Já nos ensinou muita coisa. E é preciso ter a capacidade de ler os sinais para lá daquilo que é visível. E penso que não tem havido essa prudência. Vale a pena que os camaradas de armas não sejam tratados como se fossem quaisquer. E vale a pena que aqueles que andaram conosco, independentemente das circunstâncias, possam ser reconhecidos e respeitados naquilo que é a sua condição. É um pedido que fazemos ao Presidente da República e todos aqueles que estão próximos dele, para a estabilidade do partido MPLA, do qual eu não sou, e também para a estabilidade do nosso país. Precisamos disto.
Se a gente não tiver cautela, as coisas podem não correr bem. Um abraço grande. Estamos juntos. Como analista, devo ser realista e não devo imaginar o que está no coração do Sr. João Lourenço. Mas, pelos factos e pelos vistos, o Sr. João Lourenço não só está a estragar os angolanos, mas também está a estragar o próprio MPLA, pelos seus atos ditos e feitos. A outra questão, o senhor João Lourenço não quer sofrer aquilo que fez sofrer ao senhor presidente dos Santos, porque ele sabe muito bem que a fratura do MPLA está mesmo no MPLA. E ele sabe que o MPLA, os outros dignitários do MPLA, não estão de coração com ele. Aliás, a prova é que aqueles grandes dignitários do MPLA, e aliás o MPLA tem ainda pessoas, figurinos importantes, mas o senhor João Lourenço não vai deixá-lo, porque poderá ele sofrer as mesmas consequências que ele fez sofrer ao senhor presidente dos Santos. É por isso que ele está aí, e por isso também podemos dizer que ele nunca foi democrata nenhum, não tem uma formação política adequada para fazer isso, a não ser a política militarista. E a política militarista é uma ditadura que nós estamos a sofrer, estamos a ver, e aqueles também que estão no MPLA vão viver essa ditadura militarista do senhor João Lourenço. Portanto, vamos ver o cenário em um regulamento interno do próprio MPLA entre eles, mas nós somos observadores, mas sabemos onde vai desembocar isso. O senhor João Lourenço não vai admitir em vida que alguém passe, a não ser aquele que ele próprio vai começar a direcionar. Veja que, não ofendo não, mas digo a verdade, que a governadora Maraquiosa, que reprovou lamentavelmente em Cabinda, hoje é o vice-presidente do MPLA. O que é que de bom podemos esperar daí? A minha pergunta é esta. Mas Gínio Carneiro, o senhor Nandó e os outros, o senhor Juliano Matros, quer dizer, aqueles pilares da concepção política real do MPLA não poderão passar, a não ser por milagre. E o João Lourenço está preparado para isto. Ele quer destruir o MPLA e começar a destruir a nação angolana. É só isto. E continuando mesmo nisso, senhor padre, eu gostaria de saber, né, nesta tecla, antes de primarmos para uma outra, eu gostaria de saber, há vozes nos bastidores que está-se a preparar a Maraquiosa, o Manuel Lome, Adão de Almeida ou a própria mulher de João Lourenço para substituí-lo, caso não haver o terceiro mandato. Concorda nestas quatro figuras que citei aqui, porque está a rolar ali nos bastidores e tem sido realmente o debate no momento? Concorda com isso? Discordo, porque neste momento a geopolítica nos obriga a abrirmos uma certa visão o que o mundo está a viver. Não basta escolher a pessoa, mas é preciso que a pessoa seja eleita, e bem eleita. E é isso que faz com que eu não chamo o senhor João Lourenço presidente, porque não foi eleito, bem eleito. Mas ele, como foi mal eleito, também quer transformar o mesmo figurino para outro. Mas não, penso que dentro do MPLA já existem vozes, já existem pessoas que primam pela geopolítica atual, que primam pela democracia, que primam também para a boa governação. Porque é preciso que o MPLA não morra, porque o MPLA está a morrer. Com o João Lourenço, o MPLA está a morrer. E penso que há pessoas, figurinos, dentro do MPLA, que compreendem que já estão a fazer uma outra via do MPLA do que aquela que é o MPLA real. E essas pessoas, penso também, que vão levantar-se para lutar e meter novamente o MPLA nos caris.
E esta confusão que está gerida entre o MPLA. E esta confusão que está a fazer com que João Lourenço já está a ameaçar a morte ao senhor general Gino Carneiro. Mas entre eles conhecem. Vão se comer, vão se mastigar aí e nós olharemos onde é que vai o MPLA. Em função daquilo que tem sido o desenho sistemático ocidental copiado pelos governos corruptos africanos, em particular especificamente o MPLA, particularizando então o nosso país, Angola. Bom, meus irmãos, eu acredito que isso poderá ser para todos os africanos que tiverem o contacto com este live ou com esta live, será válido para todos eles. Bom, meus irmãos, antes de mais, as pessoas que me têm estado a seguir por coincidência ou de relâmpago, que não têm tido contacto com aquilo que tem sido as minhas intervenções, eu vou aqui preparar-vos que eu, quando estiver a fazer qualquer intervenção analítica de qualquer situação com relação à África no geral, em particular Angola, eu sigo as emoções que eu viver, sentir no momento. E então, para as pessoas que autolimitam-se em função daquilo que são as sistematizações padronizadas, universalmente seguidas à letra, não é? Pelas organizações corruptas, especificamente dos países africanos, eu aconselharia-vos a não prestarem atenção nas minhas intervenções. Porque há situações em que eu poderei ofender ou utilizar as famosas palavras obscenas, poderei tocar em aspectos sensíveis a grupos, cultura, ações, atitudes definidas ocidentalmente que, infelizmente ou felizmente, não é? As pessoas poderão sentir-se um tanto quanto encurralhadas quando as mesmas não conhecerem, não é? E não fazerem investigação da razão da minha intervenção. Quero aqui garantir-vos que eu não venho para aqui falar no vazio, não é? E se vocês prestarem atenção, no passado as minhas intervenções eram muito fortes e instantâneas, mas hoje, com o decorrer do tempo, decidi então começar a fazer intervenções procurando investigar muito mais que no passado, visto que depois daquilo que foram as intervenções, ou seja, as investigações minhas, cheguei à conclusão que existe uma grande prisão, não é? Sistemática que nós temos estado a seguir em função dos meios existentes, institucionais, dos políticos, não diria, das organizações que representam, infelizmente, não é? O Ocidente há 100 anos. O modelo de estudo, não é? O modelo de governação,
não é? Modelo de vivência, tudo isso tem a ver com essas prisões sistemáticas. Então, se vocês acompanharem aí a intervenção, ou seja, o título, não é, desta live, eu peço para que as pessoas não confundam merda e mau cheiro, visto que o ativismo que os africanos, Angola em particular, necessita, tem que ser um ativismo biológico, um ativismo, não é, que realmente representa o sentimento de cada pessoa vivendo, não é, a realidade nos arredores em que se encontram, não é? Eu estou a falar da Inglaterra, Reino Unido, não é? Tenho toda a possibilidade de ignorar a porcento as vicissitudes vividas, não é, por mim em Angola, e as vicissitudes que se vivem, ou as vicissitudes que se vivem em Angola até o momento. Mas infelizmente da minha conexão sanguínea é impossível que eu esteja, não é, solto daquilo que são as consequências que têm estado a acontecer na África, em particular Angola, não é, criada pelos países em que nos encontramos a viver supostamente confortáveis. Os mesmos destabilizam os países da África, não é, vão subornando pessoas e criam grupos, não é, fantasiados de políticos ou governos, e então vão gerindo o país como se fosse uma empresa de países ocidentais, não é, sustentando com propriedade esses países. E se nós não sairmos nesse círculo vicioso desenhado, onde a ética, não é um padrão estabilizado para poder minimizar e acalmar qualquer pessoa que esteja magoado, então nós teremos problemas graves. Por isso, meus irmãos, não morram, não é, angustiados, não morram burros, matumbos, estúpidos, parvos, não é? Não morram religiosamente estúpidos, porque essa é uma das maiores armas utilizadas pelo Ocidente, foi a religião, não é? E hoje a grande e maior arma que tem estado a ser utilizada no nosso berço continente é, sem sombra de dúvida, o modelo acadêmico que nós todos temos estado, não é, a idolatrar em função da classificação vinda de um papel, não é, que deve ter aí por volta de 8 ou 9 gramas, considerado como diploma, não é, ou o famoso, ou a famosa, nesse caso, estabilidade imaginária, não é, do africano. E todos nós morremos dizendo, não é, que não temos educação, não podemos ficar sem a educação. Angola precisa de educação, Angola precisa de escola, Angola precisa whatever, que são versões e visões, todas elas repetidas na perspectiva ocidental, e isso não rima com a realidade. Na ausência deste padronizado, não é, sistema acadêmico que nós temos na África, em particular Angola, não é? No passado nós já tínhamos escolas, já tínhamos professores, já tínhamos empresas, já tínhamos modelo de governação, tudo na nossa perspectiva, mesmo na diversificação que existia, não é, étnica, linguística, não é, espiritual, etc. Bom, meus irmãos, eu tenho estado a ver a manifestação de pessoas individuais e algumas figuras, não é, vigentes, ou seja, sonantes no mundo do ativismo supostamente político, não é? Eu me refiro ao ativismo político, que são as pessoas que têm estado a ser taxados ou ramificados por nós como os representantes do ativismo dentro do nosso país. Depois das minhas intervenções, eu prestei atenção que é um grande crime, é um grande perigo nós deixarmos, não é, as narrações ou narrativas, não é, que vêm de forma subliminar, que vêm em troca, que vêm indiquindo, não é, para que nós nos espelhemos especificamente
não é? Em 30, em 5, em 8, em 9, em 10 ou em 40 ativistas, ou que sabe 200 mil, não é? Se por qualquer eventualidade esse número imaginário possa existir, não é que é o Gabinete de Ação Psicológica que está a tentar nos transmitir. Meus irmãos, temos que sair do ativismo que está definido padronizadamente, não é pelos ocidentais, não é onde você tem que ter a ética, onde você tem que ter uma conduta, onde você tem que seguir regras, costumes, hábitos, não é? Inclusive versículos e capítulos dentro daquilo que é a famosa Constituição. Eu acho isso uma estupidez, uma autêntica burrice, não é? E acredito que se os nossos irmãos que fazem o ativismo ajudarem a ramificar para toda a Angola, que todo angolano, todo africano deve se sentir, não é, ativista, automaticamente nós estaríamos a salvar o nosso país. Então é necessário que nós começamos a desconstruir as construções sistemáticas, onde inclusive é o presidente ilegítimo do MPLA pensa e diz que o mesmo está a julgar ou está a fazer jogos de xadrez, autoproclamando-se como responsável ou pensante, não é? Ideológico, não é? Daquilo que são as manipulações existentes dentro das estruturas administrativas do país nosso, utilizando a famosa Constituição ou o livro das famosas leis dentro do nosso país. Primeiro, nós temos que saber e temos que ramificar a mensagem aos mais jovens. Eu vejo uma porrada de paralíticos mentais, autoproclamados como ativistas, não é? Que estão a fazer lutas para serem remunerados, não é? Eu vou entender os nossos irmãos de Angola, que infelizmente não têm meios de subsistência, e muitos deles são comprados, não é? Por motivos que todos nós conhecemos. Nenhum saco, não é? Na ausência especificamente do ar, conseguirá manter-se de pé, não é verdade? Mas ainda assim, eu quero tocar nas pessoas que vivem nas diásporas. Há uma tendência de nós virmos uma porrada de irmãos, supostamente ativistas, a guerrear entre si, sem perceber especificamente o que fazem, porque é que fazem. A motivação deste live é nada mais, nada menos do que os conflitos, não é? Que estão a acontecer nos meios, não é, únicos que a malta tem de subsistência da informação, que são as redes sociais. Há uma inundação que eu no passado já falei inúmeras vezes, utilizando aquilo que é, não é, a forma ou o gesto gramatical para nós definirmos, não é, o meio de comunicação da língua portuguesa ou das línguas, não é, ocidentais, onde nós temos o emissor, temos o receptor e temos a mensagem, não é? O MPLA criou um mecanismo, isso não é novo para quem tem estado a seguir, não é? Um mecanismo que eles utilizam esses dois componentes. A pessoa que envia a mensagem em causa e o receptor. Muitas das vezes, nessa lavagem cerebral e na apreciação em que nós temos estado a prestar, aparenta existir 5, 7 pessoas a guerrearem por um motivo, ou como se tivessem existido 2 pessoas ou 2 grupos, não é? A discutirem por qualquer eventualidade, por uma razão qualquer. Mas, no ponto de vista de manutenção, não é, especificamente do MPLA, e superiorizando o departamento que tem estado a dar palco ao famoso comunismo no nosso país, não é, que é o Gabinete de Ação Psicológica, o que é que eles fazem? Eles criam temáticas essas que vai conduzir, não é, um engarrafamento, não é, dentro das redes sociais, onde todos os ativistas, não é, sentem a necessidade, quer sejam os da situação e aqueles manipulados, ou então das oposições, sentem a necessidade de irem atrás e combaterem, não é, a visão
que supostamente um determinado grupo está a tentar, não é, pluralizar. E ali fica o problema gravíssimo que nós temos estado a passar no nosso país. Então, se nós prestarmos atenção a esses aspectos, não é, precisamos começar a utilizar o ativismo usando as nossas mentes, meus irmãos. Há um truque que existe onde o Gabinete de Ação Psicológica, não é verdade, identifica uma situação qualquer, dentro ou fora do nosso país, eles criam o suposto, não é, receptor, eles criam a mensagem, eles inclusive criam, não é, a pessoa que envia a famosa mensagem. Esse mecanismo faz com que nós estejamos num determinado grupo, horas e horas, discutindo e lutando, pensando que nós estamos a suportar um determinado grupo, não é? Por o contrário, quer o que nós quisermos falar a favor ou contra, nós continuamos a fazer a manutenção especificamente do MPLA. Sendo da UNITA, sendo da FENELA, sendo do Prajá, sendo do Bloco Democrático, sendo de qualquer um outro partido político, nós, dentro deste mecanismo que eles utilizam do Gabinete de Ação Psicológica, não é, a seguir a temática, não é, que por qualquer eventualidade os mesmos meterem no ar, nós estaríamos nós estaríamos diretamente a suportar, a superiorizar a existência do MPLA, a fazer a manutenção do MPLA. O que é que vou meter aqui em miúdos para a compreensão de alguns manos que poderão talvez levar isso para um outro mundo. Vou-vos dar um exemplo concreto. Tem muitos jovens, por vontade própria ou por força maior, acabaram por distanciar, não é, especificamente do apoio que davam diretamente à UNITA, nesse caso. Que é legítimo, ninguém é obrigado a ficar com a UNITA, ninguém é obrigado a suportar. O que não é compreensível e nunca será legítimo para Angola é as pessoas deixarem de apoiar a UNITA e automaticamente não serem oposições. Vou meter em miúdo para vocês compreenderem. Não queria aqui tocar nessa organização, mas vou ter que tocar. Há uma porrada de ativistas, não é, lutando de forma correta, exprimindo os seus sentimentos contra o para já servir Angola. Essa luta é legítima, essa luta é compreensível. Mas se nós fizermos uma retrospectiva no tempo, aproveitando o espaço que a malta estiver a utilizar, de forma direta ou indireita, não é? Imaginemos que alguém por qualquer eventualidade tirou ou sentiu-se chocado com a ação e atitude do Abel Chivucovuco. E as pessoas exprimam os seus sentimentos. Nós captamos a mensagem que essa pessoa não é por forma, não é, ou por força daquilo que são os sentimentos do mesmo, não é, ramificou o seu descontentamento, que é legítimo anyway, não é, contra o Abel Chivucovuco. De repente, aparecem outras pessoas suportando especificamente o Abel Chivucovuco, não é? E cria-se então uma temática contrariando a pessoa que está a favor do Abel Chivucovuco, que no passado fazia parte da organização política conhecida por UNITA ou a Frente Patriótica Unida. A impressão que nos vai dar é que nós estamos a superiorizar a Frente Patriótica Unida, estamos a superiorizar a UNITA, estamos a superiorizar o Bloco Democrático ou as oposições. Não estamos a fazer isso, meus irmãos. Nós estamos, primeiro, a condicionar, não é? Estamos a aprender, não é? A nossa informação. Por quê? Porque essa é uma consequência criada especificamente pela própria organização do MPLA, não é? Segundo, nós apontando o dedo de uma coisa que claramente está visível, não é? Nós só temos uma oposição. A oposição da Angola não é a UNITA. A oposição dentro da Angola e fora dela tem que ser contra especificamente o MPLA. Não importa que tipo de partido que poderá aparecer neste universo ou dentro do nosso universo angolano. Não é? Todos esses partidos precisam, gostando ou não da UNITA, estar de pensamento paralelo à UNITA. Porque a UNITA até hoje é o único partido legítimo que representa o descontentamento do povo. Quer queiramos, quer não, é o facto
não é que nós todos conseguimos rastrear, viver a olho nu. Vocês indo atrás de um ativista, de um blogger, de um influenciador digital, ou dessas porcarias que estão lá nas redes sociais, tentando pedir para ele justificar porque que está a seguir o Chivucuvuco. Isso é estupidez, isso é vazio, olha, isso é o rasteiro. Porque ninguém hoje em Angola, por mais parvo que a malta esteja, e que de parvice nós não temos nada, não é? Está a favor do MPLA, por mais malhaparlices que o próprio MPLA faça, ninguém está com os mesmos. A nossa energia tem que estar dentro das nossas casas. Mas agora nos está a falar de quê, afinal de contas? O teu filho, o teu neto, o teu sobrinho, os teus primos, as tuas primas, os amigos dos teus amigos, a namorada, as idades inferiores que estão no sistema e modelo acadêmico de Angola, que é ocidental, precisam conhecer que dentro de Angola o errado é especificamente o MPLA. Eles nunca vão dar conta que o MPLA é o culpado quando nós vamos atrás do Abel Chivucuvuco ou dos ditos influenciadoritos, não é verdade, que nós temos nas redes sociais, a apoiar esses grupitos. Nós temos que atacar, e quando eu me refiro a atacar não é fisicamente, não é que esse não é o meu objetivo, nós temos que atacar verbalizadamente, tocar, não é? Em qualquer canto do nosso país, do nosso continente ou do mundo, onde tiver um angolano, não precisa se questionar e não precisa vir às redes sociais dizendo que esses gajos, é para esses gajos aqui não têm conexão, esses gajos estão sempre a lutar entre nós. Não, isso não é um problema destes gajos. Este é um problema dos angolanos, despidos de partidos políticos. A UNITA está aí, não é, a fazer o uso daquilo que são os sistemas que utilizam em Angola e no como é que se diz? Em Angola e no continente berço há 100 anos. Há um modelo onde todas as colônias, ou seja, todos os países que colonizaram Angola, repartiram seus cascos, quer dizer, os seus grupos ou os países que eles colonizaram. Esses, por sua vez, o que é que eles fizeram? Eles, não é, criaram um modelo único de governação para o país nosso. Por isso que vocês me ouvem dizendo variadíssimas vezes que os acadêmicos, não é, de forma geral, não é, que superiorizam, tentam fazer análise por cima daquilo que é a governação de Angola. No contexto em que nos encontramos dessa geopolítica, é um burro ao quadrado. É um vazio autêntico. Não é? E eu fiz uma crítica ao senhor Sérgio Raimundo, não é, que autoproclama-se que é um quadro, que eu não retiro, e é um senhor, sem sombra de dúvida, com os requisitos necessários daquilo que são as sistematizações universais, em função do curso que tem como direito, e ele reproduzindo as visões que todos nós conhecemos que são ocidentais, não consegue desconstruir o conceito, embora ele amar o MPLA conforme ele ama. Nós temos que sair fora dessa fotografia. Idolatrando pessoas que dizem, sabem do problema, fingem, não é, que o problema vai ser resolvido por intermédios de meios de, não é, políticos sistematizados universalmente falando, não é, enquanto os mesmos ignoram, não é, aquilo que está a acontecer no universo, onde vimos e vivemos especificamente a intervenção de um jovem senhor que está a fazer com que as forças ou as potências ocidentais parem no espaço, reflitam para poder coagular ou conversarem especificamente com a própria África. O que é que acontece no nosso país? Os nossos queridíssimos irmãos ativistas, não é? Que estão presos na sistematização, em ter as regras ou serem éticos nas suas intervenções, acabam por automaticamente fazer o papel do MPLA e não conhecermos dentro de Angola quem é o Traoré. O Ibrahim Traoré, que está a fazer uma revolução massiva, os países africanos todos colonizados pelos ingleses, franceses, holandeses, belgas, etc., estão todos a fazer um remoinho massivo nas redes sociais, conta-se nas mãos dos meus, ou seja, nos dedos das minhas mãos,
não é quantos angolanos tocam, e se tiverem que tocar, estão a reproduzir informações que ouviram e mal informadas. O que significa dizer que nós não estamos a lutar especificamente contra o MPLA, porque o MPLA recebe ordens ocidentais. Não façam com que a informação do Ibrahim Traoré entre em Angola. E o MPLA vai seguindo isso a regra. Vocês vão ouvir o Sérgio Raimundo, não é, que é uma das figuras, não é, que está a ser aí um tanto quanto idolatrada por muitos académicos, não é, sem esquecer o professor universitário também, não é, o dito Carlos Feijó, e uma porrada de paralíticos mentais, quer seja da oposição ou não, que têm estado a superiorizar os mecanismos existentes no país, ficando preso naquilo que são, não é, as regras e leis que nós devemos nos espelhar. Não podemos ir neste universo. Ser da UNITA não significa dizer que temos que compactuar com algumas visões que podem parecer erradas. Embora a UNITA tenha que fazer isso, porque a UNITA não tem capacidade hoje, não é? De falar do que está para acontecer na África, porque dentro da mecanização existente, não é? Na África, a UNITA pode ser descredibilizada pelo Ocidente. E isso é que o MPLA morre fazendo. E buscar aqui um retrato histórico, não é? Eu ouvi um áudio, não foi ainda... não foi um vídeo, ouvi um áudio do falecido Dr. Jonas Malheiro Savimbe, em que ele narrava que os Estados Unidos da América estava a proibir pessoas, não é, que faziam parte do corpo diplomático da própria UNITA, a entrarem para os Estados Unidos da América, porque os Estados Unidos da América quis que o Dr. Jonas Malheiro Savimbe oferecesse as províncias controladas por eles na altura. Então, é necessário que começamos a desconstruir esses conceitos, meus irmãos. Essa coisa de termos egos estúpidos, não é, olha, não gosto do angolano, não vou partilhar o mamo dele. Essa é uma estupidez. Em tempos tivemos um exemplo concreto, onde o gangsta, não é, com algumas pessoas que eventualmente idealizaram uma coisa que já aconteceu no passado, que foi o não sair de casa, não é, o bater panelas, e vimos uma porrada de paralíticos mentais ativistas, não é, e ditos autoproclamados como revolucionários, não abraçaram esta causa. Epá, isso tem que entrar na mente, carambas. Vocês estão a lutar afinal contra quem? Se vocês tiverem um problema, quer dizer, contra o angolano Zua, tem um problema pessoal contra o Gangsta, tem um problema pessoal contra a Laura, tem um problema pessoal contra a Maria Maqueba, Joaquim, Antonieta, isso não pode comprometer a nossa luta em coletivo. E eu tenho estado a prestar atenção, isso é para todos os ativistas, incluindo o próprio Gangsta. Não é? Eu não posso pedir para o Joaquim ou Antônio André pedir para ele partilhar o que eu estou aqui a fazer, quando eu sei que a contribuição que eu estou a fazer agrega especificamente na luta coletiva de todos os angolanos. Então não importa se você é da UNITA, não importa se você é do Bloco Democrático, se é da FTPU ou da FPU, não é? Quando você não coaguna, quando você não faz parte, quando você não se revê com qualquer estratégia vindo de pessoas que tu não correlacionas com, você parte do problema. Não importa se você é membro da UNITA, é membro do Prajá, é membro do Bloco Democrático, não importa. Tudo, nem que vir da estrutura do próprio MPLA, se existir alguém que está a fazer uma intervenção que é para o nosso consumo coletivo, nós precisamos partilhar e analisar por cima daquilo. Porque o que temos estado a analisar hoje são temáticas, são visões, são conflitos que o próprio MPLA que mete nas redes sociais. E eu vejo senhores, infelizmente, senhoras, ativistas, revolucionários, ficam horas e horas, amanhecem e dormem, a falar de uma porcaria que não nos leva a sítio nenhum, caramba. Vimos uma jovem criança, não é? 8, 9, 7 anos engravidam num chinês ou num estrangeiro qualquer, não é? E não é, não é algo que aconteceu uma vez, não é? Benguela morre dizendo isso. Nós não nos comovemos, caramba. Alguém faz uma intervenção rápida e acabou.
Nós vimos uma porrada de paralíticos mentais. Porque eu sou panafricanista, eu me bato no mundo, eu faço, cabrão. O cabrão vê o Mano Vitor que disse, caso tocarem no Traoré, nós vamos incendiar, vamos matar, ou vamos tocar na porcaria da embaixada da França e da América. Qual é o crime que o cabrão meteu? Onde é que estão os famosos revolucionários ou panafricanistas? Se vocês são panafricanistas e o Traoré representa panafricanista, representa aquilo que é a unificação do nosso continente berço. E começamos a ver o quê? Os nossos famosos heróis, não é? Anônimos, sem absolutamente terem visibilidade. E falando em heroísmo, estamos a ver um jovem que teve uma atitude muito positiva e também a sociedade seguiu com o mesmo, não é? Mostrando a união, onde salvou, não é? Algumas vidas dentro daquilo que foi o acidente do autocarro, não é? Há um aproveitamento político diretamente do MPLA. Nós estamos a idolatrar o próprio aproveitamento, nos focando no jovem, não é? Enquanto o MPLA está a fazer projeção, não é dos mesmos. Nós pensamos que a atitude do MPLA em oferecer um trabalho, em oferecer uma casa, em oferecer um whatever, quantos de nós jovens nos encontramos, não é? Sem absolutamente abrigo dentro do país, que vivem nas ruas de Angola. Nós temos que começar a desconstruir conceitos, não podemos seguir só uma regra, tá, bater essa temática, vamos falar desse mambo, vamos falar do Chico Zé, vamos falar do Antônio André. Manos, comecem a pensar. Eu, quando faço uma intervenção, a chamar a atenção do nome, meti aqui o nome do Sérgio Raimundo e vou continuar a meter a partir de agora, não é? Meti aqui o nome do professor, não é? De direito, que todo mundo idolatra, até pessoas da própria UNITA idolatram-os, não é verdade? É? E vou continuar a tocar. E eu toco naquele jovem, especificamente o Vitor Hugo Mendes. Eu partilho, vocês, ouvem as coisas, nós somos brincados por emoção. Há um vídeo que eu estou a partilhar, não é, do Vitor Hugo Mendes. As pessoas ouvem, vocês têm que ofender o presidente, mas vai pra merda, o que não faz isso, não sei o que, de repente, olha, não falam isso, eu posso estar aqui errado. Vocês não desconstroem essa porcaria. Vocês não conseguem entender que o Vitor Hugo Mendes está a fazer papéis. E eu falo com propriedade, porque eu tive a sorte de conversar com Vitor Hugo Mendes num programa que eu tive aqui de rádio. E vocês todos acompanharam. Então, jovens dos gêneros não podem fazer parte, não é, a manutenção, não é, das nossas mentes para nos confundir. Porque no momento que nós precisamos desses jovens, eles vão nos meter no chão, porque estão todos a agir com a barriga. Quando nós vimos o Vitor Hugo Mendes, está a fazer um convite para você ler o livro do Miyakoto. Estamos a ver o Abel Chivucuvuco para escrever no livro dele, Miyakoto. Mas os panafricanistas estão a olhar isso tipo que não grande livro. Já falou, não, esse miúdo aqui é inteligente. Eu não entendo o que é que vocês entendem por inteligência, carambas. Eu não entendo. Então, meus irmãos, a política dentro da Angola, não é? Por mais análise que haver ou haja dentro do nosso país, não vai absolutamente mudar nada. O que precisamos e devemos fazer são as técnicas, são os mecanismos, são as instituições que são utilizadas para fazer a manutenção. O Tanais Neutro, eu achei que fez uma intervenção positiva, top. Que eu acredito que falei variedíssimas vezes aqui, mas na mente das pessoas a fotografia não caiu. E eu partilhei. O Tanais Neutro apareceu num grupo de pessoas, ou seja, num evento, não é? Supostamente com a empresa XY de Antônio André, ou promotor X, ou Livengoma, não é? Não funciona assim. Dentro da Angola, ninguém faz nada. E eu não é porque me falaram. Dentro da Angola, ninguém faz nada sem o consentimento do MPLA. Vou repetir. Dentro da Angola, não existe cantor, não existe comediante,
não existe qualquer fazedor de arte, essas porcarias lá de comédias e whatever, não é? Teatros e whatever, não é? Onde os mesmos fazem exposições públicas sem o consentimento especificamente do próprio MPLA. E isso não é novidade para nenhum de nós. Nós vimos o professor Raimundo, é isso? O professor Bernardo alugou o Atlântico com dinheiro que nós conectamos ou nós contribuímos para que ele fizesse a compatibilidade de jovens ou miúdos, crianças, incentivar a emancipar a mente, matematicamente falando. O próprio MPLA impediu para que o mesmo fizesse essa porcaria. Eu, pessoalmente, depois de estar aqui 17 anos na Inglaterra, eu fui para Angola fazer um evento no bairro hoje ainda, na rua Ribeira Brava, no Cine África. O próprio MPLA, estava há 3 dias, o MPLA cortou todos os contactos que eu havia pago para fazer o spot publicitário. Até hoje não consigo encontrar, não é, no file, não sei onde é que esconderam, não é, a intervenção que eu tive na televisão, não é, no programa do Sérgio Rodrigues, o Janela Aberta. Então, manos, vamos acordar. Vimos uma porrada de paralíticos mentais, não é, ativistas supostamente, a idolatrar o Fly. O Fly é o maior mecanismo existente dentro do país, que faz com que nós estejamos numa estupidificação que só Deus conhece. Então, um país que tem instituição, para uma situação se tornar viral, para que nós ajudemos as pessoas, tem que passar apenas dentro do Fly. Vocês não imaginam essa porcaria que está. E ele tem patrocínio da Sonangol, tem patrocínio da porcaria da Unitel, tem patrocínio da Cuca. Vocês não veem essa merda? Vimos as putas das festas dentro do nosso país. Uma porrada das nossas filhas, nossas irmãs, estão lá a prostituírem-se, estão feito bandidas, estão a fazer as porcarias que só Deus conhece, que magoa todo qualquer ser humano. Ninguém se... eu não entendo, carambas. Não estamos a fazer ativismo, meus irmãos. O nosso ativismo tem que refletir nas ruas da Angola. O nosso ativismo tem que refletir nos bairros periféricos de Angola. Não é quando vocês veem uma moça, tem uma jovem senhora que fez uma intervenção, e eu partilhei na minha página, está a pedir novamente que ajudem as pessoas que têm visibilidade para que a mesma consiga automaticamente ter qualquer apoio moral ou whatever. Não é? Nenhum cabrão se manifesta ou se predispõe. Não é? O próprio Fly Squad e também o Gabinete de Ação Psicológica está a acompanhar, não é? Está a acompanhar a aderência das pessoas em qualquer sistema, em qualquer tema que vai se pontualizar. Eles metem aquela porcaria no Fly Squad, mata absolutamente tudo. Que essa impressão que nos dá, não é? E para as pessoas que supostamente vão ter coragem para enfrentar o MPLA sem absolutamente nenhum material cortante, não é verdade, ou nenhuma arma branca, fica desmoralizado e desnorteado. Há uma porrada de burros paralíticos a fazerem promoção. O povo angolano mesmo é burro, o povo angolano é burro. Mas burro da onde, carambas? A porcaria da televisão, você come, bebe de manhã até a noite, é MPLA. Estamos a ver aquele jovem Sari Sare, não é? Tem uma música que acredito ser de emancipação mental. Che menino não fala política, Ngibangele, não sei o que, whatever. Não pode passar. Ele está narrando e a reclamar milhares de vezes. Nenhum cabrão vai para lá para baixar a música. Ninguém partilha essa porcaria. Ele não está famoso, não é? A falar uma coisa que nós precisamos consumir como posições. Vem uma prova de cabrão, não. Essa merda do MPLA. No tempo do MPLA, so what, caramba? Então fomos do MPLA, não podemos sair do MPLA, caralho. O Sari precisa o apoio nosso. Para eles terem medo, para que nós automaticamente, eles não vão perder as pessoas. O Matias Damasio está seguro por quê? O Yuri da Cunha tão seguro por quê? Os Cotas Paulos Flores, o tão seguro por quê? Porque há uma idolatração sistemática, não é, fiel a essas figuras. E aparece uma porrada de cabrões
a tentarem superiorizar porque é o melhor compositor de Angola. Como é que você vai competir ou vai falar em nome de Angola quando o MPLA não permite com que as outras músicas passem no país, caramba? Como é que vocês vão superiorizar a porcaria desses músicos que estão aí a cantar em português feito palhaços franceses, abstrato, amore, te amo de 1 milhão, é não sei o que. Esse é abstrato, caramba. O que é que você tira nessa merda? Qual é a mensagem que está aí? Vão buscar agora o falecido Fela Kuti, ou vão buscar o falecido Peter Cross aqui, vão buscar o falecido Bob Marley. Emancipate your bloody mental. Make sure you don't become a slavery. I don't know if I did say properly anyway. Então, mas esse é o... a emancipação das pessoas, a abertura de mente das pessoas precisa ser constante. E isso começa nas crianças, porque o meu filho não se mete nesses mambos. Você é burro, pá. Tu és uma burra. O teu filho, a tua filha precisa saber, com boas condições que você tem por enquanto em Angola ou fora de Angola, precisa saber que o problema de Angola é o MPLA. Isso estás a fazer revolução, isso é história. O ativismo que estamos a ver muita gente a fazer para mudar Angola daqui a 5, 10, 3, 4 anos, isso é de mentira. Isso não funciona. Eu não espero ver, mesmo depois do MPLA sair, não é? Angola mudada em 5 anos, 10 anos, é impossível, meus irmãos. Porque há uma porrada de situações. O MPLA estupidificou Angola ao ponto, eu vejo, olha, ao ponto das pessoas que estão fora de Angola seguirem a mesma rotina, porque não é, pá. As pessoas têm uma rotina de vida aqui, à volta da Europa. Estamos nas vésperas agora da famosa férias, não é? Aqui uma porrada de jovens que foram trabalhando com o seu esforço, não é, que saíram de Angola à procura de condições organizadas de vida, vão ir todos para Portugal. Não é? Alguns vão para Angola. Depois desta porcaria, ou antes, ou nesse percurso, nós estamos à espera do fim de semana para tirarmos um fogareiro, meter o carvão e grelharmos carne. Não é? Estamos a ir, vão vir cantores do sítio chip. Epá, vem o cantor Y, vem o X, que não nos transmite patavina nenhuma. Nós vamos. Mas agora na sua, você não... Meus irmãos, traz cantores, podes trazer cantores quando está a vir do teu famoso bolso o dinheiro, não é? E quando você mete uma temática, conforme vocês viam nas festas que eu fazia e faço até hoje, mas com limitações, não é? E sem aderência, não é? A transmitir uma mensagem. Você com 48 anos, 58 a 53 anos, porque sou ativista, tá bonito ativista, mas está a fazer o consumo, tá aí na tuga, tá na... lhe dá, tu faz, não sei o quê. Na porcaria que o próprio MPLA está a financiar, você está lá presente, caralho. Qual é a moral que você tem de chamar atenção? As ONGs dentro da Holanda, estamos a ver eles a fazerem a campanha, estão a entrar diretamente nos angolanos, sem absolutamente fazerem muitos esforços. Porque essa é uma ONG. As ONGs, as famosas ONGs, as organizações não governamentais, são as maiores armas do Ocidente. Vão falar especificamente com o segundo homem, ou que é o homem que desertou na UNITA, que era o segundo homem, Tony da Costa Fernandes, que é o homem que vendeu-se e vendeu essa visão dentro do próprio MPLA. A Inglaterra, a América, não é? Metia muitas ONGs lá porque estamos a ajudar. Olha, essa aqui é a PAME, está a ajudar. Eles fingem ajudando-nos, mas o dinheiro que os próprios tiram para poder nos ajudar está a sair do nosso solo, está a sair do nosso chão. São os nossos recursos naturais, há um acréscimo. Nós estamos a ver pessoas, não é, atentas. Vocês na ilha de Luanda, não é, ou na costa toda de Angola, nós temos estado a ver, vazou, por qualquer motivo, um vídeo, e há uma visão de silenciar este barulho,
porque ela desaparece, não é? Automaticamente nós vimos a costa toda angolana, não é? Às noites com barcos distantes. Existe um contrato de 99 anos. Existe, não é só eu que estou aqui a falar. Os chineses, não é, passaram em alguns países da África fazendo esses contratos para poderem automaticamente gerir, não é, o sea, ou seja, o oceano, ou seja, a costa ou o mar, não é, de muitos países africanos. E eles ofereceram, não é, eles estão a gerir o quê? Estão a gerir os oceanos, ou seja, eles estão a explorar os oceanos, não é? Estão a explorar os aeroportos, eles vão, montam, e sabemos que construíram um aeroporto para dar para 99 anos, carambas. A tua geração, se você não fazer confusão hoje, se tu não se manifestares hoje, eles vão trabalhar para uma porcaria. Quem está a comer é um grupo de 700 pessoas do burô político do MPLA. Então, isso é que é ativismo, meus irmãos. Desconstruir conceito, buscar preços, entender como é que está a se pagar, como é que essa empresa entrou aí. Não é só a Motapalo, Matapalo, Matapalo, Matapalo. Todo mundo já sabe essa merda. Todo cabrão sabe dessa merda. Aqui tem pessoas que têm drones de forma individual, tem pessoas que sobrevoam. Fez aí a exposição, por exemplo, da quinta do próprio João Manuel Gonçalves Lourenço, que foi muito bem descrito por esse senhor que está aí nas redes sociais. Ninguém, mas absolutamente ninguém se manifesta. Todos os mecanismos existentes para destabilizar uma sociedade, não é? Utilizada pelos ocidentais, que é exposto para esses governos ditatoriais, está a acontecer em Angola nos nossos olhos. E o MPLA está a oficializar anyway. Então, nós temos que sair fora, não é? Quem tem que seguir regra e quem tem que estar a lutar para que nós tenhamos especificamente a, de facto, democracia no país nosso, é a UNITA. A UNITA que precisa se precaver como deve usar. E eu entendo isso. Muita gente fala, por que a UNITA não fala do Traoré? Por que a UNITA não vai se meter? Isso não funciona assim, meus irmãos. Isto não funciona assim. Há contratos que foram feitos, não é? Dentro da Angola, não é? Que eu tenho certeza absoluta que a própria UNITA sabe. Se eu sei, muitas pessoas sabem, não é? Que tem que sair de pessoas individuais, pessoas normais a tocar nesses aspectos. Porque quando um chinês, dentro de Angola, viola uma criança de 10 anos, 11 anos, ao ponto de engravidar a mesma, e não existe nenhuma repercussão governamental, não é? E quando há sempre um truque e o senhor está sempre solto, ou retiram do país em que estamos submetidos, enviam num outro país africano vizinho, não é? Nós temos problemas graves. Nenhum estrangeiro pode ser visto, não é? Com rebuçado, tem que ser tratado com ética, quando o próprio não respeita a ética que o próprio Ocidente ofereceu especificamente ao MPLA. Por amor de Deus, acadêmicos, saiam desta vossa vazia terra, não é? De reprodução do que vocês automaticamente decoraram. O que vocês decoraram, no passado, alguém viveu e meteu no papel e está a meter em prática. Quando as práticas não funcionam no contexto em que vivemos, elas têm que ser ignoradas. Tu não podes ficar preso, não é? Naquele papel que tem aí por volta de 9 ou 5 ou 10 gramas, chamado por certificado, e ficas com aquela porcaria preso ou presa à espera de um emprego, porque não posso trabalhar nas obras, não posso trabalhar no campo. Meus irmãos, estão a cometer erros de palmatória. E qualquer um ativista hoje que se quer primar, parem de fazer leituras de livros à toa, meus irmãos. Principalmente os livros de direito. Vocês estão a perder tempo, isso não é para vocês. As políticas não são estáticas. As ideias
que quando vocês ouvem de política, são ideias de grupos de pessoas, não é, que idealizam, não é? Tomam uma visão, esta visão automaticamente metem a implementar num determinado grupo e nós vamos fazer o follow me, ou vamos seguir. E quando nós seguimos, não é? Essa visão, se nós nos revermos com, esta visão fica estática e é reproduzida variedíssimas vezes. É como o poder das palavras. Nós falamos muitas palavras que os portugueses estão a ser obrigados a meter no dicionário. Não é porque eles nos amam, é porque o poder da palavra que nós, não é, ramificamos nas nossas falas e na nossa existência, eles, para autossentirem-se, não é, responsáveis das mesmas, têm que fazer, não é, alguns arranjos e adulterar especificamente as próprias, não é, os próprios dicionários dos mesmos. Então, meus irmãos, vamos acordar. Vamos acordar, não vamos confundir merda e mau cheiro. O ativismo tem que sair desse padrão direito, olha, a ética, não pode ofender, não pode disparatar. Já passou esse tempo, meus irmãos. Você não pode me ferir, me alejar, me riscar, me dar um tiro. E você está escrito na Constituição, no capítulo 5, que não se pode chorar quando você apanha uma bala. E você, no ponto de vista biológico, a biologia diz para se manifestar. Não é que diz, você vai reagir em função da biologia humana ou anatomia humana, que quando alguém te beliscar, você tem que gritar. Quando um grupo de pessoas segura mete no papel que você não pode gritar quando alguém te fizer, como chorar, por exemplo, porque um homem nunca chora. Mas que é essa merda? E nós estamos acreditando de forma coletiva. Quer dizer, então são deuses que estão aí. Meus irmãos, vamos acordar. Vamos acordar, parem de começar a estar estáticos nos BBC, nas CNNs, esses televisores lá da porcaria do... porque olha, a RTP, whatever, manos, isso tudo é uma reprodução, não é de mentiras. O que nós começarmos a fazer de novo é que tem que aparecer nesses meios de comunicação convencionais. A temática tem que sair da rua, a moda tem que sair da rua, para eles começarem a tocar e procurar outros mecanismos de combaterem-nos. A pessoa é para meu irmão, não pode, está a fazer confusão em função daquilo que são os parâmetros dos direitos e o cara, manos, acordem caramba, saiam dessa merda. Saiam desta merda. E uma das provas concretas é o Ibrahim Traoré. Ou estão a aparecer pessoas que vocês não estão a ver, estão a ir no silencioso barulho, a fazerem contratos respeitando as regras que o Traoré impôs. No entanto, vocês não estão a ver por quê? Porque a CNE que estava a meter o Arsenal a jogar, estão aí a ver, porque, viva Portugal, eu se mato o Portugal, meu Portugal, meu orelha está de cozido. Não conhece a história, você está a gritar à toa. Tu és um paralítico mental. O teu filho, coitado, vai seguir a mesma regra. E nós ficamos a convergir e divergir, sem termos conhecimento de facto. Ninguém quer investigar, é só ouvir, não. Esse gajo tem quantidade de pessoas, você não me preocupa aqui. Eu não me preocupo partilhar, nem preciso das pessoas. Porque há uma estupidez, mesmo dentro daquele suposto ativista, que não vou partilhar do Chico, não vou partilhar do Antônio André. Angolano, você partilhou desse Wii. Esse não te falar que ele é mambo, so what? O que ele está a falar contra mim, para mim, não importa. O que ele está a oferecer para agregar na quantidade de pessoas e salvar vida é o que me importa. Porque o próprio MPLA criou sistemas e mecanismos, não é? Das pessoas começarem a falar, olha, o angolano falou, eu sou uma pessoa frontal. Se alguém vir me perguntar ou me pontualizar uma opinião qualquer, como é que você descreve o João Lourenço? Eu vou descrever ao meu sabor. Mas eu posso estar a descrever esta pessoa sem utilizar os meios de comunicação convencionais ou alternativos. Essa pessoa grava o que eu falei, olha, o angolano então falou isso, como se eu estivesse a esconder para as pessoas. A vida hoje é um livro aberto. Burrice é opção. Vocês não precisam ir na universidade nem idolatrar pessoas que vão para a universidade. Porque provou por mais de um, não é? Ou por um mais dois, não é? Que as construções não é feitas pelo modelo acadêmico.
existentes na África não são reais. Países da África estão a criar novos modelos acadêmicos, sem depender do maioritário. E, no entanto, o Ocidente está a ver e está a ouvir, está a oferecer para ir para Harvard, para ir para Oxford. Eles não querem. Tem pessoas que estão a dar barra para não ir nessas universidades que muitos paralíticos mentais acadêmicos formatados estão a idolatrar, que querem, deixa tudo, abandona tudo para ir para lá, fica ser um palhaço francês. E quando tu saíres, és apenas um trabalhador ocidental para poder maltratar a tua própria população ou a tua própria raça. Por isso, meus irmãos, vamos começar a desconstruir conceitos. Nem tudo que eu dizer para vocês têm que obedecer e agradecer. Vocês precisam investigar nos vossos meios individuais e trazerem as vossas opiniões sem influências minhas. Nem tudo que vocês virem o Gangster a partilhar não é algo que eu preciso, devo se rever. Eu, em tempos, vi o Sari Sari. Coincidentemente, o Sari Sari viveu aqui na Inglaterra e nesta província que eu estou hoje. O Sari Sari estava a oferecer feijoadas, acredito eu. O gesto do Sari Sari é positivo. Estava a oferecer comida nos meninos de rua. E eu fiz uma mensagem, ou seja, eu partilhei, vi na página do Gangsta, eu partilhei a página minto, partilhei o vídeo que o Sari Sari esteve a fazer. É positivo, na minha opinião, não é? A oferecer a comida, mas eu digo que aquilo não poderia se limitar aí. O Sari Sari não pode, não deve, não tem capacidade para sustentar os miúdos da rua 365 dias. E eu fiz menção para que o mesmo tocasse nos miúdos, dizendo que a razão que faz com que o mesmo motiva-se a fazer aquilo é por o MPLA estiver a desgovernar. Porque muita gente, ou muitos miúdos de ruas que estão aí, não sabem, que as vicissitudes de vida que os mesmos passam, não é verdade? Que é o MPLA que cria. E que vem criando há 50 anos. Então ali é onde eu sempre digo, não vamos só apontar o dedo nas consequências. Criticar consequências. Nós conhecemos o causador. O teu filho, o meu filho, nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, precisam e devem saber. Porque no passado, e a música do Sari Sari fala muito bem ali, não é? Che menino não fala política, que vem do grande monstro, infelizmente ausente dos vivos, que seria e deveria ser o nosso herói vivo, não é? O falecido Valdemar Basta, que cantou Che menino não fala política. Há uma fotografia, há um desenho, não é? De uma mensagem positiva. Como emancipate yourself, make sure you come out from the slavery mentality. De Bob Marley. E uma porrada de pessoas foram Sari Sari. Olha, tem um ativista aí na Inglaterra, tá te bifar. Bifa puta com pariu. Não é? O Sari Sari não é nenhum parvalhão, nem é burro para acreditar naquilo, porque eu meti aquilo exposto, meti explícito. Não é? Mas ele sabe, he was living and he can be reached. He can reach me anytime anyway. I'm available. Whatever you want to do, Sari Sari, I'm free to do that. Don't follow people. Just try to get the knowledge what I'm trying to tell you. You was living here, you know what I'm talking about. Charity doesn't mean you have to look after them always. And you know what I'm talking about anyway. So whatever comes to you to let you know, whatever, about my question or even idea, so it must be stupid. O Sari Sari viveu aqui na Inglaterra, aqui em Leeds, não é? Saiu aqui um inglês em tempos, não é? Um DJ inglês que foi para lá e tocou. Eu pontualizei, vi esta mensagem aí ao Sari Sari, foi para lá, tocou em Angola, não é? Que trabalhou para mim aqui em tempo numa das festas que eu realizei aqui, que é o William. Então, meus irmãos, acordem. Vamos parar, não, grande ativista, grande mano. Não é grande ativista. Todos os angolanos precisam de ser ativistas. Aliás, não precisam ser, vocês são ativistas. Porque duvido imenso, não é? Que humanamente falando, vocês não se sentem tocados, não é? Quando uma criança está a aparecer nos meios de comunicação,
não é? Ou até ausente dos meios de comunicação convencionais, nos meios alternativos que a malta tem, não é grávida com 10 anos, que você isso não vistoca, carambas. E todo o cabrão quietinho, tufa nos cantos, sem falar. Aquilo tinha que ser um remoinho. O cabrão do Fly Squad tinha que fazer. Aí é que o cabrão tinha que levar essas miúdas aí. Aí é que o cabrão tinha que sair e ir para Benguela investigar esse caso. Onde é que estão esses cabrões? Onde é que está o Vitor Hugo Mendes para falar dessa porcaria? Onde é que está o Yuri da Cunha para falar dessa merda? Onde é que está a Ari para falar dessa merda? Onde é que está o C4 ou C4 Pedro? Onde é que está essas porcarias de... Epa, manos, acordem, caramba. O entretenimento tem sido a prisão sistemática da Angola. Todo jovem está automaticamente distraído na emoção. Essa é uma temática de mutilar as pessoas em massa. Festa, putaria de festa, ambiente, putaria de... As festas não significa dizer que não podem ser feitas, mas tem que ter uma mensagem por detrás dessas festas. O próprio Yuri da Cunha nos responde: o que é que vocês têm que ver da minha vida? Não sei o que, assenta enquanto. Me deixam ser, não sei se está a vir responder. E vocês estão a ver tipo nada, estás a ver? O próprio Yuri da Cunha está confortável, tem um conforto. O que nós estamos a criticar para ele não tem palco. Não é? O Matias Damasio nos ignora com sucesso. Porque ele está confortável. O que nós fizemos não reflete nada na vida do burro. Esses cabrão vão falar, o quê? Vai passar. Estás a ver? Porque nós idolatramos o vazio cheio. Os próprios ativistas nascem uma vila. Não dá. Esse é nosso, mano. Mas é nosso como, carambas? É nosso como? Vocês querem atacar o Chivuco-Vuco, não atacam o Matias Damasio, não atacam o Yuri da Cunha, não atacam a porcaria do C4 Pedro, não atacam os merdas do... Mas isso é pessoal, não é pessoal, eu não os conheço. Eu não os conheço. Eu nunca vi na minha vida o Matias Damasio ao vivo, nunca vi. Não é porque eu não queira. E não estou aqui a descredibilizar o talento que os próprios têm. Atenção, as músicas que os mesmos cantam não refletem a vida, o tempo em que vivemos. Quando formos para uma outra era, não é? Os nossos bisnetos vão ouvir Te Amo de 1 milhão, Raiz Quadrada de não sei o que, whatever. Aí é. Mas se nós estivermos vivos até essa fase. Mas então se ele ama, não é? De 1 milhão, a raiz quadrada, não é? De 1 milhão é quanto? Não repartiu, não vai deixar de existir 1 milhão. Não existe ali. Desconstroem essa música ainda. Ou as músicas todas desses cantores que nós estamos aí a ouvir. Porque o MPLA incutiu em todos os músicos que querem subsair em Angola, não é? Cantarem abstrato, cantarem vazio cheio. Porque não, nós ajudamos para acalmar as dores. A puta que eu pariu, estão a aumentar as dores. Temos que ir apoiar a música do Sari Sari. A música que o MPLA não quer que passe na Zap, que não quer que passe na Zimbo, que não quer que passe na TPA do Sari Sari. Essa é que vocês, e que nós temos que partilhar. Tem que se fazer remoinho. Não é? Essa revolução já começou aqui, já começou na América, já começou em países de emancipação mental a porcento. Há um filme, não é? Um filme que saiu nos estúdios do Terry Perry, não é? Quem conhece é uma pessoa que fez uma grande estrutura para fazer filmes como de Hollywood, não é? Fez um filme em que o Hollywood não partilha, quer dizer, não está a ajudar a partilhar. Aquilo passou os números excessivos através dessa fonte alternativa que a malta tem nas redes sociais. Não é? O Hollywood é que está a ir agora atrás. Estão agora a convidar os atores agora na posição. Como é que a TPA vai ter mais poder que nós? Como é que a Zap, e vocês, atenção, a Zap, você vê as pessoas que estão aí à frente, não é? Os pretos, não é? Os nossos irmãos pretos. Angola também tem mulato é preto. Eu tenho filhos também, mestiços ou mulatos, são pretos, não é? E esse aqui é outros 500 para os burros que ficam sempre a confundir merda de mau cheiro.
Você vê os brancos dentro da ZAP, não é? Todos eles conectados, brasileiros, whatever, a controlarem aquela máquina. Aquela é uma máquina, não é? De fazer com que nós estejamos manipulados em massa. É só vocês acompanhar os conteúdos feitos na ZAP, os conteúdos feitos dentro da porcaria da própria Zimbo, da merda da própria TPA, não é? Não existe nenhuma mensagem construtiva para evoluir ou para que nós tenhamos um futuro organizado vindo para os nossos filhos. E nós fizemos com que os nossos filhos consumam essa merda. Quando o teu filho tem um laptop, ou tem um telefone, ou nós temos o telefone, segura, vai você no próprio Google, chega no Google, não é? Procura como é que é para educar uma criança, quais são os movimentos. Há uma porrada de mecanismo que vocês vão receber para autoeducar as vossas crianças. Vocês jovens que estão a fazer, ou criadores de conteúdo, ficarem estúpidos na televisão, e depois, na televisão minto, nas redes sociais, e depois a televisão vos chama por vocês serem estúpidos. Não, grande não, vocês têm muita visibilidade, e ele Cabrão fica feito um palhaço francês elogiado. Olha, eu tenho cis visibilidade. Por quê? O que é que você faz, caramba? Ser burro, estúpido, fazer papéis que não te levam a... Tá bem, o teu dinheiro é passageiro. Por quê? Meu irmão, acordem. Existia aqui um meio alternativo de comunicação que chamava-se High Five. Eu não me recordo ter, não é, desfeito ou me distanciado desta plataforma. Guess what? Perdeu, não é especificamente a compatibilidade que existiu ou que existe, não é, nessas plataformas que vão nascendo. E desapareceu. E você? Imagina os manos que eram famosos no Wi-Fi. No Wi-Fi, onde é que eles estão hoje? Imaginemos que desapareça o TikTok. Onde é que você estará? O responsável... E há essa tendência. Há esta tendência. Os Estados Unidos da América está a lutar a todo custo para os mesmos, e aqui também a Inglaterra, para tirarem o famoso TikTok, porque é o maior, não é? É a maior plataforma de intervenção rápida, não é verdade? E informação. Esses estão fodidos, estão a meter pessoas em laboratórios para pensar e virem com outras plataformas. Você não está organizado, no TikTok tem 8 milhões de visualizações, tem 50, eu só for fodido, não sei o quê. E você, cabrão, em vez de investir em outras porcarias para sair deste universo, fica estático nessa merda. Conforme você está lá em cima, no 23º andar, quando fecharem ou impedir ou banir qualquer dessas plataformas onde você tem visibilidade, é como se estivesses a cair lá de cima, não é? De um elevador ou a queda livre. Então acordem, meus irmãos. Criam temáticas ou criam conteúdos, não é? Que agregam nas pessoas. Tem esse senhor que eu acabei de fazer menção, o nome dele não me vem agora à mente, que faz grandes análises, não é? Não me vem agora à mente. Que fez agora a última que está aí a girar, e muito bem é dessa do próprio presidente, que disse que mandou passear uma porrada de pessoas por abrir por aumentar províncias dentro do nosso país. E aparece o cabrão do famoso Higino Carneiro a dizer que não pode existir as autarquias, porque as autarquias nós não temos pessoal para poder... É uma contradição estúpida. E aparece ainda uma porrada de vazios a tentarem analisar isso. O presidente apareceu com um grupo dele de pensantes vindo com uma visão idealizada no próprio Ocidente, e eles disseram, não, olha, fazem o seguinte, agora toca nesse aspecto aqui, tocam nisso, vai acontecer, quando eles tentarem fazer isso, vai existir isso, vocês vão ter mais pessoas, vão ter mais representatividade dentro do parlamento. E os cabrões estão a fazer, a parecer que eles é que estão a fazer o movimento. Aumentaram mais províncias dentro do país. Vem automaticamente o suposto quadro do famoso MPLA, que está a idealizar ser presidente do famoso MPLA, com a objetividade de presidenciar a nossa Angola. E Higino Carneiro, não pode. Autarquias não pode porque não temos pessoal. Então como é que, se não existe pessoal, você aumenta ou reparte uma província para ser variadíssimas províncias, se não tem pessoal para trabalhar nas áreas administrativas com know-how suficiente para termos as autarquias? Não é? Onde é que estão os nossos manos pensantes, quadros, em vez de ficar no quadrado da formatação, dentro do nosso e fora do nosso país?
Mano, temos que acordar. Temos que acordar. Fiz uma crítica ao senhor Sérgio Raimundo. Não faz isso. Esse cota aqui é um cota mesmo do MPLA, mas ele não está nada no UDP. Manos, acordem, caramba. O problema que nós temos é o MPLA. João Manuel Gonçalves Lourenço só existe porque o MPLA existe. Porque a própria política existente no próprio MPLA, quem realmente não é ajudar o MPLA a ganhar e quem estiver a gerir o MPLA é o presidente automático de Angola. Ou automaticamente. Então você não combate, não estou vendo muita gente, filha da puta. Não estou contra as pessoas que ofendem. Ofendem e devem ofender, sim senhora. Mas você atacar o MPLA, não é? Estás a tirar as frutas, não é? Do pau. Nós precisamos arrancar a raiz. A raiz é o burro político. Quando a raiz ficar comprometida, o Ocidente vai procurar outros eventuais e supostos colaboradores, enquanto não houver a revolução de Traoré dentro de Angola. Porque o sistema, quer queiramos, quer não, existe há 100 anos que nós vivemos. Essa repartição que houve, imaginária, não é? Da África, com as bodas, não é? Como se diz os bodas? As repartições existentes em África com... sei lá como chama essa brincadeira, bodas ou whatever. Anyway, com as repartições existentes em África, são imaginárias e foram todas elas repartidas na perspectiva do Ocidente. O próprio João Manuel Gonçalves Lourenço, como presidente, não é? Da organização africana na altura. Por isso que o burro até não é ausentou-se. Não por vontade, isso não é típico do MPLA, não é típico do comunismo, não é típico dos partidos políticos que são trabalhadores ocidentais. O trabalhador, não é? João Lourenço, foi chamado a atenção pelo Ocidente e pediram para que o próprio deixasse o cargo. Não é decisão do próprio. Porque as atenções estavam a meter o próprio no famoso cheque-mata do xadrez que ele jogava, não é? Com ajuda ocidental. Porque havia e tinha que haver necessidade, não é? Automaticamente do próprio falar algo com relação à existência da Revolução Africana. Então, meus irmãos, vamos sair fora. Nós estamos estúpidos, está demais, pá. É muita palhaçada, é muita... Epá, eu nem participo, eu vejo muita gente, depois pais de filho, 40 anos, 58, até 60 anos. Vocês não veem que isso não é normal? Meia-noite, 2 horas, 3 horas, 5, estão a sunguinar à toa. Então você tem amor, não é? De falar com paixão os problemas do nosso país. Vê uma criança que foi violentada ao ponto de se engravidar, você não se comove, mas quer sunguinar, quer amanhecer nas redes sociais a falar de uma dita temática. O doutor, o doutor que nós temos aí das clínicas, uma das clínicas de Angola que fica a fazer revolução, não tem um suporte nosso. Como é que é possível então isso? Ele fala só a partir do momento... Tem que ter suporte. O ativista não pode ser ver uma história, todo mundo está a comentar a mesma porcaria. Por quê? Está a comentar porque quem fez isso? Quem criou? Quais são os objetivos? Desconstrói. Opina desconstruindo as coisas, não é só reproduzir, pufa, vai pra puta copario, vai pra merda, esses que não se casam. Mano, já não temos... Ofende com lógica, ofende com visões, ofende com... Você tem que... Quando a tua ofensa tem que vir em paralelo com coisas que abrem. Ofender o João Lourenço, vai pra cona da mãe dele, isso não muda nada na vida dela.
Não vai mudar nada. Desconstruir as pessoas que o seguem, isso sim. Tocar em aspectos que o próprio burro político utiliza para autoproteção dos mesmos, isso sim. Então você vê mais de 1.000 a 7.000 jovens, né, a serem controlados pelo pai diz, não é, mais de 80 milhões de visualizações, 80 mil visualizações do Fly Squad, todo burro está assistindo, é grande mambo, grande mambo, ajudando, fizeram 8 milhões naquele Wii, não, porra, sim senhora, Fly Squad, você é um burro, você é um ativista burro, carambas. Você é um ativista burro. Porque é a emoção que está-se a tocar hoje para poder discordanar e tocar, não é, na sociedade nossa. A música toca com nossa emoção. O ataque, muitas das vezes estamos a ver a polícia bater. Um polícia qualquer, publicamente, batendo uma mulher, não tem... Ah, mas eu partilhei, eu partilhei na minha página. Você não pode partilhar só. Você tem que falar. Eu faço partilha muitas vezes, muitas gajas, como é agora no Sua. Nunca muitas fotografias na minha página. Vai pra puta companhia, não me segue, caralho. Não me segue. Quem me segue, ou quem está na minha página, eu vou partilhar qualquer porcaria, vou contar qualquer merda que tiver na minha página, que eu não me revejo com. E se eu me rever, vou apoiar. Ah, você partilha muitas porcarias. Tem mensagem nas fotografias, meus irmãos. Tem mensagem nos vídeos. As mensagens são subliminares. Você tem que ouvir, reouvir, interpretar, entender, conectar, perceber. É que nem aquela mensagem que eu estou a partilhar inúmeras vezes do Vitor Hugo, que não é a única. Mas é para vocês entenderem, conseguir desconstruir. Epá, conta-se nos dedos, todo mundo comenta. O Vitor Hugo é nosso, pá. Ajuda muito. Estava com o C4 do Pedro, até estava com o cantor X. Ele ajuda, não sei o que. Ajuda o quê, carambas, porra? Eu estando ao pé do C4 Pedro, não é? Não estou a ajudar, não estou a combater, não é especificamente o entretenimento. Eu danço as músicas do C4 Pedro, danço as músicas do mas me faz maluco? Não. Mas eu combato os mesmos. Por quê? Porque eles são as pessoas que estão a passar uma capa. Estão a transmitir uma mensagem como se Angola não tivesse... Mostra uma fotografia a dos dois mundos. E você nunca vai dar conta destes mundos caso nós não atacarmos essas pessoas. Por que o Cota Paulo Flores pode entrar e sair da Angola e o Cota Bonga não sai? Ah, não, o Cota Bonga ele via aí no mambo do quê? Ele no estrela. Tá bom, foi criticado, ele foi para a posição, foi criticado, mas por que ele não entra em Angola? Por que não tem confortabilidade, não pode ter confortabilidade dentro do nosso país? Por que as músicas do próprio... Atenção que as músicas do mesmo... Quer dizer, entraram no nosso tímpano, não é? Chegaram até a nós sem pedir licença, porque o próprio MPLA impedia com que as músicas do mesmo passavam em Angola. Vamos fazer com que aconteça mais isso com Sari Sari? Ah, agora Zua, tá falando Sari Sari, você lhe conhece? Eu não conheço o Sari Sari, nunca lhe vi nem pedaço de ouro na minha vida, não conheço. Pessoalmente, é assim pelas redes sociais, vi, o gesto que ele está a fazer é positivo, não é? Transmitir mensagem de emancipação. Essas músicas que nós temos que dar palco, temos que apoiar. Não é o Matias Damasio, não é o Alcemo Rafa, coisa nenhuma. Qual é amor, qual é cupido e do caramba? Que é essa merda? Que amor é que vocês têm em Angola? Quantas mulheres reclamam hoje porque o fulano lhe deixou, porque a Joaquina lhe deixou, esse cara dos angolanos não tem mais que, são todos mulherengo, são todos a puta que pariu. Por quê? Não existirá estabilidade, vocês mulheres nunca terão homens estados quando a própria sociedade está a ser desenhada pelo MPLA para ter esta forma de ser e estar. E vocês estão a atacar o jovem, senhora, vocês estão a atacar o homem. Vocês estão a atacar a pessoa que é automaticamente, não é, moldado e mutilado, não é, em função das políticas do próprio MPLA.
Mulheres, acordem. Acordem, vocês não estão aqui para ser submissas. Vocês não são putas. Vocês fazem putaria porque o MPLA promove a putaria em Angola. São mecanismos, não é, de distração e manipulação das sociedades. Os acadêmicos tinham que falar isso. Quando vocês veem pessoas serem mortas em asta pública, é um mecanismo de amedrontar a população, de amedrontar as pessoas. E os miúdos, jovens mais pequenos, veem aquilo, ficam apavorados, então não aceitam falar quando crescerem. Isso é que nós temos que começar a combater para entenderem. Não morram angustiados, não morram hipócritas, não morram burros. Morram com mensagem, morremos com legado, vamos morrer anyway. Infelizmente estamos a morrer não no tempo de Ngana Nzambe. No tempo do MPLA não podemos morrer assim. Henrique Ribeiros, eu não estou aqui para falar de pessoas que não agregam nada. Esquece isso, já pontualizei aqui. Os partidos políticos que opcionam lutar por si só para ter algum palco na competitividade existente no país, meus irmãos, é manutenção do MPLA. São partidecos. Ponto final. Quem não percebe essa merda, meus irmãos, vão passear. Deixa de fazer perguntas aqui que não tem pé nem cabeça. Não existe, eu não quero falar essa merda anyway. Esse é o problema que nós temos. Vamos parar de falar de Abel Chivucuvuco, vamos parar de falar de Caparajá, a não ser que eles cometam algum erro direito dentro da sociedade que nós temos que atacar o próprio, não é? Já fizemos a exposição e todo mundo está consciente que é um traidor. E nós vimos o mesmo mecanismo de massificação, de população, de aderência para o que o MPLA faz, é o próprio modelo que o próprio Prajá fez. Mas graças a Deus os miúdos apareceram com as motos, pediram dinheiro, receberam dinheiro, apareceram a chamar traidor, traidor, traidor. Isso não vos diz nada? E está a aparecer aqui pessoas, eu ainda fiz menção, olha, numa questão de ética, estamos a ver que agora a política em Angola, whatever, a política não existe. A política são ideias, as ideias que estão dentro do nosso país são ideias que atrocedem, não é? Ou seja, que retrocede especificamente o nosso desenvolvimento no país nosso. Nós precisamos combater especificamente a ideia, não é, que nós temos em Angola. Não é? Por isso, a única oposição dentro do nosso país, maioritária, chama-se, não é, povo. E dentro do povo nós temos, não é, os nossos empregados legítimos, que é a UNITA. E quem quiser participar, não é, dentro daquilo que são as estruturas desenhadas para mecanismos, não é verdade, alternativos de luta contra o MPLA, tem que estar na Frente Patriótica Unida. Está aí todas as plataformas. Ah, porque não, eu sou Rastafari. Não, Rastafari, você tinha que fazer revolução especificamente quando o Vítor foi preso. O Vítor está preso. É o Vítor, não é? Esse jovem que foi preso por ter feito uma exposição com relação ao Ibrahim Traoré. Os panafricanistas estão aonde? Que não estão a falar nenhuma fotografia. Não partilham isso, nós estamos a esquecer. É? Eu tenho aí panafricanistas ou ativistas que chegaram a Angola no Zoa. Não, a net narrada não pode... Você não sabe o que a net narrada faz, mano. Não sei, mano, a net narrada é apenas consequência. E tem que ter o nosso apoio, sim. Não é? E o que ela fala, o que ela diz, o que ela fez, não é? Agregou na nossa luta. Muita gente atirou-se do prédio por terem SIDA. A SIDA não foi para Angola, não foi para a África, não é? Por intermédio de qualquer doença, não é natural. A SIDA foi posta pelos sul-africanos. Ela foi estrupada ou foi sendo violada enquanto criança. A vida da Net Nahara é conhecida por todos nós. Não aponta o dedo na consequência, vai buscar o causador. Quem é o causador? São 50 anos que eles estão a festejar da existência. Então como é que você quer ouvir específica? Onde é que está o próprio Vítor Hugo Mendes para poder desconstruir isso? Onde é que está o Vítor Hugo para poder falar das prisões sistemáticas de Calupeteca? Porque não fala do Calupeteca, não fala-se por quê?
Porque o MPLA quer proteger a católica. O MPLA quer proteger especificamente essa revolução, não é? Inadequada que está a existir de pastores paralíticos mentais, que são as novas forças, não é? De distração mental do povo angolano. Porque o Calupeteca estava a falar em Quimbundo, Ovimbundo, Ganguela, Chokwe, na espiritualidade, cometendo alguns erros ou não. Nós temos que discutir isso como africanos e angolanos. O que é que aconteceu? Silenciaram o homem ao ponto de matarem pessoas e ele estar preso com números excessivos da própria prisão. Mano, estamos a... Alô? Alô? Ah, porque não? O Nito Alves está vendido. O Nito Alves está vendido. Por quê? Tem que ter o nosso apoio. Está a ver o que o MPLA faz? O MPLA nos usa umas, depois torna-nos descartáveis. Nós também, o MPLA mesmo já lhe quer e fica descartável. Não. Vão dando suporte à pessoa que se encontra neutralizada, embora cometendo o seu erro. Não é? Para mostrar a sensibilidade das outras pessoas que passarem no mesmo caminho. Não é verdade? Que este é o caminho que eles terão. Amanhã vamos ver o Nito Alves perdeu a vida, uma porrada de paralíticos mentais, o próprio MPLA, conforme vimos aí com o Sibem, não é? Vimos aí o Sibem, coitado, ele está na posição de desmontar. Você não sabe o que o Sibem carrega na... O Sibem, eu tive a sorte de fazer uma entrevista antes dele entrar no estado que se encontra. Eu fui para Angola, fui para a casa dele lá na Vila Lice, onde esteve com a sua esposa. Não posso tocar muitas coisas aqui porque nem adianta tocar, porque ele encontra-se hoje, quer dizer, praticamente preso numa cadeira de rodas. Mas o Sibem representa um perigo massivo para o próprio MPLA. E representou. O Tony Amado está a partilhar fotografias. Essa é a estupidez massiva, pá. O Tony Amado está a partilhar fotografias que a mãe ou o pai ou o familiar foi buscar a condecoração do presidente da República por... vocês têm problemas graves, caramba. O Tony Amado foi humilhado publicamente, nós todos acompanhamos essa porcaria. Eu não sei onde é que ele tem a mente, fugiu novamente ou foi novamente para procurar a vida na América, onde já esteve, não é? Começar novamente a sua vida do zero. Vimos o Miguel Neto ou o Nível, não é? A fazer a campanha do MPLA para descredibilizar o Tony Amado atrás do rapaz, não é? Televisivamente. E vimos muitas forças a tentar desconstruir para poder tirar o mérito do rapaz, não é? Ele também está a partilhar a minha mãe aí com papel. Alô, acorda, jovem. Você é avô, você é pai, caramba. Os teus filhos estão a passar mal. Teu filho já não pudesse estar a começar a rodear feito o palhaço francês. Muita gente está a comer em nome do cu duro. Quem está a comer é a porcaria do MPLA que teve a tua atrás para te matar, carambas. Sabes disso? Falei contigo no Bairro Azul. Você sabe o que eu estou a falar, caramba. Acorda, Tony Amado. Acorda, carambas. Usa a tua voz, usa o teu poder. Você sabe das verdades, carambas. Não morre parvo, não morre como morreram muitos cantores agoniados ali. Não morre à toa, carambas. O que é que vai te fazer aquela puta do papel, carambas? Acorda, Tony Amado, acorda, carambas. O Kuduro é um dos maiores movimentos da Angola de emancipação mental para as crianças, para os jovens. E há muita gente que come, não é? Com direitos autorais. Não é? Tony Amado, fala por ti, carambas. Essa é a estupidez que nós temos. Muita gente que vocês veem a morrer no silencioso barulho e conhecem a verdade. Pessoas que pararam de cantar, não porque são... não é porque queriam ou querem cantar, parar de cantar. O MPLA mandou-os parar de cantarem. O negócio do show business, ou show business dentro da Angola é grande, é uma lavagem do dinheiro que nos roubam dentro do país. E aquilo vai circulando como se fosse normal dentro do país nosso. Então, ativistas, saiam dessa porcaria, não. O capítulo 5, o versículo 10, o capítulo 43, aí fala que nós temos que ter direitos, whatever. Não, já não se pede direito para ter direito. Nós temos que agir fora. Quem tem que seguir as regras da Constituição é a UNITA. Que eles é que representam a famosa democracia. Não existiria democracia em Angola sem a UNITA. Ponto final.
Eles é que têm que preservar isso. Nós é que temos que combater, não é? Contra os nossos inimigos comuns. O MPLA não é nosso adversário, é adversário da UNITA. É inimigo dos angolanos. É inimigo do povo angolano. É preciso que nós desconstruímos isso. Quando vêm com ética, não é? Olha, temos que ter um comportamento de antologia profissional. Isso tudo é merda. São estruturas ocidentais. Não é invenção dos angolanos, muito menos dos quadros quadrados, não é, formatados do MPLA, nem de qualquer um outro partido opositor. Acordem, manos. Por amor de Deus, acordem. O ativismo da Angola precisa ser biológico. Vamos parar de começar a criar celebridades, o ativista X, o ativista Y. E os ativistas têm que ser notificados. Quando vocês veem um dito ativista, não é? Então o Gasta veio com uma ideia, não é? O Papo Reto está a falar uma coisa que eu me revejo, não é? A Net Narrara está a tocar num aspecto que eu me revejo. Porque a sociedade minto. O Gabinete de Ação Psicológica cria modelos na sociedade para nós idolatrar ou superiorizar. Eu fico quieto. Mas o teu corpo, não é? Que engana Zamba fez, vindo da vagina da tua mãe, não é? Está a te transmitir uma outra mensagem. Você está a ignorar essa mensagem porque existe um regulamento escrito, não é? Num determinado livro, que você precisa seguir, estás a contrariar a tua biologia, a tua anatomia. Aqui, epa, manos, alô? Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora eu vivo na rua, eu que tinha casa, vivo